Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você já quebrou muito a sua cabecinha tentando entender o tal do Present Perfect. Tem aluno que vê ele... Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, Bom, antes da gente mergulhar nos erros comuns que as pessoas cometem usando o Present Perfect, a gente precisa primeiro entender o que ele é, qual que é a fórmula dele, onde que a gente usa e entender que, primeiro de tudo, a gente não tem um tempo verbal exatamente igual a ele em português. Quando a gente quer falar de ações no passado, em geral nós vamos utilizar o Simple Past. Então, eu fui no cinema ontem. I went to the movies yesterday. Então, é assim que a gente forma o Simple Past. E a gente muitas vezes vai usar ele como referência para entender quando a gente vai usar o Present Perfect. Primeiro de tudo, você precisa entender a fórmula. Ele é formulado pelo verbo have, que nesse caso vai ser um verbo auxiliar. Ele não é um verbo principal, ele não tem o significado de ter. Ele é só um verbo auxiliar para te indicar que é o Present Perfect. Ou nós vamos utilizar o has nas terceiras pessoas. O he, o she e o it vão utilizar o has. Eu sempre falo que eles são veganos, eles são diferentões dos outros. Pra que agredir? Não tem necessidade isso! E por isso eles têm vamos dizer, uma conjugação diferente. Então vai ser I have, you have, he, she, it has, we have e they have. Então ele é formado por esse verbo, mais um verbo no passado particípio. Passado particípio, tia? O que é passado particípio, minha tia? Eu não tenho a menor ideia. Bom, eu vou ser tão legal com você que eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre os particípios e quais são os papéis e as funções que eles exercem. E sim, eles são extremamente importantes, você precisa estudá-los. Bom, agora eu vou te dar alguns exemplos usando essa mesma formulação que eu falei para você do Present Perfect. Então vai ter um have ou um has, mais um verbo no particípio. Lembrando que o verbo no particípio, se ele for regular, ele é terminado com um ed, e se ele não for regular, se ele for irregular, ele tá lá na coluna, na terceira coluna daqueles verbos malditos que a gente precisa memorizar. Be, was, were, been, go, went, gone, begin, began, begun. Essa terceira coluna são os verbos no particípio. Então vamos dar uma olhada nos exemplos? I have been to Japan twice. I have been to Japan twice. Eu estive no Japão 2 vezes. Então percebe que quando eu traduzo essa frase, eu traduzo ela falando estive, igual ao passado em português. Porque, lembra que eu falei para você no começo do vídeo, nós não temos um tempo verbal igual a ele, exatamente igual a ele no passado. O que você precisa entender é que o Present Perfect tem algumas peculiaridades que eu vou te explicar nesse vídeo. Vamos ver um segundo exemplo? He has visited his parents. He has visited his parents. Ele visitou os seus pais. Lembrando que a palavra parents parece muito parentes, mas não é. Então a gente precisa entender que o Present Perfect ele está num limbo de tempos verbais. Ele está entre o passado e o presente. Então ele é como se fosse uma ação que começou lá no passado e continua tendo consequências até hoje no presente. Ou geralmente quando a gente vai falar de uma ação que a gente não quer dizer exatamente quando aconteceu, não quer dar muito detalhe, a gente vai acabar usando o Present Perfect. A essência do verbo do Present Perfect é que geralmente a gente está falando de coisas que estão inacabadas. Então vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro para você. Exemplo, eu falo para você assim, I have married twice. Eu me casei 2 vezes, traduzindo. A segunda frase ficaria I married twice. Eu me casei 2 vezes. Ou seja, a tradução fica exatamente igual. Mas o significado é completamente diferente em inglês. Quando eu falo para você, para um gringo, I have married twice, ele vai entender automaticamente que eu já me casei 2 vezes e continuo casada. Já se eu falo I married twice, usando o Simple Past, e eu falo isso para um gringo, ele automaticamente vai entender que eu já me casei 2 vezes, mas que eu não continuo casada. Por quê? O Simple Past sempre indica uma ação que já acabou, já o Present Perfect, uma ação que ainda tem consequência no presente. Entendeu? E qual que é o grande erro que as pessoas cometem ao usar o Present Perfect? Muita gente acaba usando o Present Perfect e como a gente traduz ele como passado, com marcas de passado, ou seja, yesterday, last week, last month. Deixa eu te colocar uns exemplos aqui que você vai entender. Vamos imaginar, o aluno está querendo contar aqui, eu fui para Paris nas últimas férias. E aí ele fala assim, I have visited Paris on my last vacation. Nesse caso, quando a gente coloca essa frase
no passado, a gente ou vai escolher colocar no passado e colocar on my last vacation, ou você vai tirar o on my last vacation e vai colocar I have visited Paris, ponto. Uma ação sem tempo definido. Quer ver mais um erro? She has finished the project yesterday. Ela terminou o projeto ontem. Nesse caso, se eu estou usando a palavra yesterday, a palavra ontem, eu preciso usar o simple past e não o present perfect. Então, o correto seria dizer she has finished the project, ponto, acabou. Ou she finished the project yesterday, e aí usando o simple past. Mas, o que você precisa entender? Quando eu uso o present perfect, eu não vou colocar nenhuma marca de passado. Eu não vou colocar nenhum last, nenhum yesterday, nenhum ago, nenhuma data específica. Eu não vou colocar nada que prenda aquela ação no passado. Sacou? Então, para você não errar mais, agora você já entendeu. Present perfect, geralmente a gente vai usar com outros tipos de palavras. Mas, geralmente, quando a gente fala de yesterday, ago ou qualquer outra palavra que fala do passado, nós não vamos usar o present perfect. E tá aí o erro que você nunca mais vai cometer. Conta pra mim, esse vídeo te ajudou? Se te ajudou, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo. Te vejo na próxima aula. Bye, bye!